Oi, gente! 15 de outubro, dia do professor. Hoje estava eu procurando umas fotos, alguns registros, né? Que eu sempre faço uma postagem nessa data. E olha, parecia que tudo que eu encontrava não era suficiente, sabe assim? Aí tive aqui uma ideia, eu falei, a gente já está em outra época, né? Bora fazer uma videomensagem. Então é isso. Eu estou passando aqui para agradecer todos os meus mestres, né, meus professores, os meus colegas de profissão, que também não deixam de ser meus professores, porque todo dia a gente troca ideia e aprende um com o outro. Principalmente aos alunos que me permitem exercer a minha profissão, né, de professora, no caso de educação física, né. Então eu sempre lembro nessa data com muito carinho, sempre passa um filme na minha cabeça, também de gratidão a todas as pessoas que me deram oportunidade de aprender e de exercer a minha profissão, né? Que abriram as portas lá quando eu não sabia nada para que eu pudesse trabalhar, aprender e me desenvolver na profissão. Essa data sempre passa um filme bem grande na cabeça, né? E eu sou meio contadora de causos, né? Hoje eu escolhi uma historinha para contar aqui para vocês sobre a minha primeira professora. Porque, na verdade, né, professor é aquele que ensina algo a alguém, né? Que transmite o seu conhecimento. Então, todos nós temos um tanto de professor dentro da gente. Quando você estiver explicando algo a alguém, ensinando, naquele momento você está exercendo um papel de professor para essa pessoa, né? A gente às vezes pensa só nas questões da profissão em si, né? Mas não. Todos nós temos um tanto de professor dentro da gente. E a minha primeira professora foi a minha mãe. Eu tenho muitas memórias da minha primeira infância, né? O que também isso é raro, assim, com pessoas que eu converso. Mas eu me lembro que eu morava nos fundos de uma casa, né? A gente morava numa casinha pequena no Tatuapé, nos fundos de uma casa. E eu tinha uma vizinha, olha, eu lembro até o nome dela, pena que, né, não sei o sobrenome para poder procurar, nada disso. O nome dela era Cibele. E ela era um pouco mais velha que eu. Mais velha, assim, ela tinha uns 5 anos e eu uns 3. E ela ia para o jardim, né? Jardim 1, Jardim 2, ela já estudava. E eu não, e eu tinha muita vontade de ir para a escola, muita vontade de aprender. E aí a minha mãe, para poder me ajudar a matar essa vontade, né, que eu tinha, como a gente também não tinha dinheiro e nada disso, era uma época bem mais difícil, assim, né, financeiramente, ela foi minha primeira professora. A gente criava todo um cenário, né? Eu tinha na época um Velotrol e depois eu evoluí para um Fusquinha. Não sei se vocês lembram dessa época. Qualquer dia eu mostro umas fotos. Acho que até tem a foto aí no meu feed, né? E ela criava todo um horário, que era o horário da escola, né? Ela me arrumava, me trocava, me dava um caderno, comprou um lápis, comprou, né, apontador, lápis de cor, né? Tudo. E ela fazia as lições para mim, de caligrafia, tudo. Então ela me aprontava tudo, falava, tchau, filha, vai para a escola. Eu entrava no meu Velotrol, ou depois no meu Fusquinha, né? Quando a situação melhorou lá, que eu ganhei. E eu dava uma voltinha no corredor lá da casinha que a gente morava, né, como se eu estivesse indo para a escola. E depois eu chegava e olhava para ela, né, minha mãe, que ali eu tinha que chamar ela de professora. Então eu chegava e falava: "Oi, professora, cheguei", porque aí já não podia mais chamar de mãe, né? E ela me colocava na mesa da cozinha, me dava as lições, então eu aprendi a escrever meu nome, eu aprendi a caligrafia lá de preencher os pontinhos, eu tinha desenho, eu sabia os números. Ela me dava realmente uma aula, né? Com liçãozinha de casa, tudo, como se eu estivesse na escolinha. E aí tinha o horário da merenda, ela também fazia a merenda para mim. Quando aquela cena toda acabava, a gente se despedia ali, eu entrava de novo no meu Velotrol ou no meu Fusquinha, porque isso aconteceu muito, né? Dava uma voltinha no corredor e chegava: "Oi, mãe, tudo bem? Olha, hoje na escola teve", né? Então, olha só, gente, como ela foi, né, muito sábia, né? E também de uma sensibilidade grande, porque eu tinha muita vontade, a gente não tinha condição, e ela tentou suprir aquilo, e aquilo fez tanta diferença na minha vida. Porque depois de um tempo, né, meu pai também tinha um escritório nos fundos da casa, quando ele começou a trabalhar por conta, com máquina de escrever. E eu sabia escrever na máquina de escrever, porque eu já conhecia as letras, já conhecia os números, né? E mais tarde, quando eu fui para o prezinho, com 6 anos, eu já fazia muita coisa, que a minha mãe lá, do jeito dela, me ensinou, né? E eu lembro que a professora a chamou para falar: "Olha, sua filha está muito adiantada na escola", né? Só que a gente tinha questão de idade, né? Então, enfim.
E eu tenho essa memória, né, muito quentinha aqui no meu coração sempre, de como foi importante esse momento, essa fase, né? E da minha mãe sendo minha primeira professora. Eu contei essa história porque eu gosto de dividir coisas com vocês, né? Coisas, eu conto muitos causos nas minhas aulas e também para homenagear todos os professores, tantos que exercem como profissão, né, de professor, tantos que são professores por aí, talvez nem tenham se dado conta disso, né? Então, um feliz dia para todos nós e que a gente consiga continuar aí na nossa missão de transmitir conhecimento. Beijo, pessoal. Até mais. Tchau.